Bem-vindos ao MaziCast, o seu novo canal de negócios. É um prazer ter você conosco. Chegou a voz que acelera resultado. Mente blindada, foco direcionado. Do risco ao lucro, quadro desenhado. Negócio em pé, terreno firmado. Visão cirúrgica, decisão na mão. Postura firme, pura execução. Energia alta, pé no chão. Quem tá na mesa entende a pressão. Experiência real na conversa outra vez. Quem vive o jogo entende o que fez. História escrita, sem ilusão. Crescer cobra preço, exige ação. Negócios reais, mente afiada, passo a mais. Mentalidade forte, lucro e decisão. Aqui é trabalho, estratégia e chão. Negócios reais, só fica em cima quem faz. Do campo de batalha pra tua visão. Resultado nasce de atitude e ação. Fala, meu patrão, fala, minha patroa, sejam bem-vindos a mais um MaziCast Negócios Reais. E aqui a gente vai falar de negócios, mas hoje tem um convidado mega especial aqui. Eu tenho trazido bastante gente aqui para falar do mundo pet, esse mundo que vem ganhando cada vez mais seguidores, que vem crescendo números absurdos aí. Mas assim, antes de eu apresentar quem tá aqui comigo hoje, que é um cara mega especial, é amigo de um amigo meu também, do André, eu vou falar pra você curtir, compartilhar e ativa o sininho aí, tá bom? Ativa o sininho. Curte, compartilha e ativa o sininho aí pra deixa suas dúvidas aí, escreve aí sua dúvida, que depois a gente vai fazer um corte, né? Vamos fazer um corte aqui pra tirar sua dúvida aí. Então, se você tiver alguma dúvida, se eu não conseguir tirar, porque, olha, eu preparei aqui um cronograma aqui que eu não sei não, como ele vai saindo aqui nessas perguntas aqui. Mas quem tá comigo hoje aqui é o Léo, meu tio Léo da Patchwork Travel. Seja bem-vindo, tio Léo. Eu vou copiar o seu jargão aí, tá? Fala, patrão e patroa, boa noite. Fala, meu patrão. Meu patrão e minha patroa. Minha patroa aí. tá em casa lá, com certeza vai estar assistindo. Um beijo, meu amor. Minha esposa, minha patroa, ela é sócia na Patchwork também, então fica um beijo especial pra Paula. Olha que... Mas obrigado pelo espaço, cara. É sempre um prazer poder trazer tecnicidade, desmistificar um assunto que é tão sensível e tão polêmico, o transporte aéreo internacional de animais. É um prazer estar aqui com você. Cara, um prazer é todo meu. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado esse convite aí, né? Eu comecei a falar com o Léo ontem. Falei, Léo, poxa, eu tô na correria, tô precisando aqui. O André, pra quem não sabe, o André Poloni é meu amigo. Falou, não, fala com o Léo que ele vai lá. Poxa, obrigado por ter aceitado esse desafio, obrigado por ter vindo em primeiro lugar. E a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Eu já vi que você vai me colocar na fogueira hoje. Não, até aqui uma pergunta bem técnica para ele aí, mas a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito particularmente, gente, e que eu domino também, né? Porque para quem não sabe, eu sou formado em aviação civil, fiz uma pós-graduação em engenharia aeronáutica no ITA, então a gente vai falar de dois temas que eu gosto muito, que eu tenho uns bichinhos de estimação também. Aviação e pet, então tá tudo ligado aí, a gente vai tirar, desmistificar muita coisa aí que você ouve aí pela internet, falar como que você faz para preparar seu animal, seu pet, para fazer uma viagem nacional, internacional, para dentro, aqui no interior de São Paulo, para onde você quiser, né? Vamos falar de tudo. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse desafio. Muito obrigado. E eu já gostei muito, hein? Você viu? Ele fala, meu patrão, fala, minha patroa. Já tô no clima do Mazi. O André, na verdade, eu tinha falado de você pra mim, já tem uns 2 meses que a gente jantou lá em Guarulhos. Uhum. Era, vou mandar mensagem pro Mazi, sei lá, você vai gostar, o cara é legal, não sei o que lá. E aí ficou, eu tinha esquecido. Aí quando você me mandou uma mensagem, aí eu falei, pô, é o mesmo lá. É o Mazi, né? Inclusive tem uma pergunta dele aqui, tá? Tá mais adiante aqui, gente, mas eu vou fazer a pergunta do André aí. Espero que não seja uma pegadinha aí. Não. Ô, Léo, o Léo. Como um funcionário da Varig se tornou fundador da maior empresa de transporte de pets da América Latina, hein?
Olha, eu tô falando lá da época da Varig Log, hein, gente? Caguetou minha idade, né? Sacanagem. Mas também uns Nós pelinhos somos da brancos década de 70, né, Léo? Não, eu sou de 80. Você é de 80? Pô, Eu sou de 87. Caraca. Eu fui criado, assim, na década de 90, nasci Sim. na década de 80. Sim. Tá vendo? Eu não sou tão velho assim. Eu ó. sou um pouquinho mais velho, gente. Eu sou de 7,6. Eu trabalhei na Varig Log na parte de importação. Então eu mexia com todo tipo de carga que você puder imaginar. Porque as pessoas acham que dentro do avião só vai bagagem lá no fundo. E não. A gente transportava, pra você ter uma ideia, carga valiosa. Por exemplo, a exposição de obras de arte. Às vezes em quadros de milhares e milhares de dólares. Medicação, alimento, fruta... tudo que você imaginar. Carga cara. viva. Tudo. E as pessoas acham que ou é bagagem ou pet. Mas tem carga radioativa, carga perigosa, carga explosiva. Tem muita coisa. Dentro do universo da aviação é muito grande isso, né? E dentro da Varig foi onde eu comecei a ter o meu primeiro contato com carga viva. Então aquilo ali já despertou uma paixão, porque eu sempre fui apaixonado por animais, sempre fui apaixonado por aviação. Saí do mercado aeronáutico, digamos assim, e voltei um tempo depois na parte de cargas. E aí eu vi vamos colocar uma brecha no mercado, por quê? Tá crescendo ali. Não só isso, porque eu vi as empresas num tratamento muito... tratando animal como carga, assim, uma coisa bem... Era o início, né? Eu acho que o mundo pet não era tão difundido nessa época ainda, né? Não, já Ou era. Já Já era, mas assim, a gente via... Você tá falando de que ano aí? Só Não, pra tô falando, gente a se situar. Patchwork nasceu em 2015. 2015. Mas o que acontece? As empresas que tinham no mercado, que faziam transporte de pet, eram empresas que já atuavam no ramo de carga. Então a empresa tinha seus departamento pet, mas era uma empresa do ramo de carga. Então o pessoal que tá 20, 30 anos no aeroporto trabalhando com carga, não tinha tanta sensibilidade assim. Então a Patchwork viu uma como eu falo, brecha no mercado, na verdade é uma lacuna. Opa, peraí, vamos oferecer um negócio mais bem feitinho. Tem espaço pra mim aí. Mais bem feitinho, mais focado no animal, Sim. mais focado em bem-estar, um atendimento diferenciado para o cliente. E isso fez uma diferença muito grande, porque em poucos meses a Patchwork já estava brigando com os grandes lá em cima. Né? Então, os primeiros passos da Patchwork foi muito bacana por conta disso. Rapidamente, a Patchwork já foi lá para cima. Você pegou início, A né, Patchwork fez empresa grande, antiga, mudar de nome. Eu não vou falar agora o nome para não ser antiética, mas tinha uma empresa que era não sei o que lá, Cargo Logistics, e mudou o nome porque chegou a Patchwork no mercado. Sim. Entendeu? Então hoje o mercado já está maior, né? Sim. A concorrência também está maior, existem diversas outras empresas, mas a Patchwork hoje já está muito bem posicionada. Ô, Léo, mas em que momento que você percebeu que a Patchwork Travel podia se tornar, assim, tipo, um negócio muito difundido, um negócio muito grande? Onde foi o estalo? Olha, eu vou te contar como surgiu a Patchwork. Tá. Eu trabalhava numa empresa que fazia agenciamento de cargas, que transportava animais também, mas eu era da parte de transporte rodoviário de carga seca, carga comum. Carga comum. Não mexia com animais. Eu Sim. ia lá, mas eu já tinha o know-how da aviação, já tinha bastante know-how, mas não estava atuando ali. E aí eu fui viajar para Santa Catarina com a minha esposa, eu fui para Itajaí. Aham. E a gente se apaixonou pela cidade. A gente se apaixonou. Eu conheço Itajaí. Qualidade- Inclusive, um abraço pro pessoal de Itajaí aí. A qualidade de vida lá é O maravilhosa. sul do país, Muito né? bom. O sul do país é muito bom. E aí, um dia eu virei pra minha esposa, vamos morar em Itajaí? Ela virou, vamos, então é isso. Aí ela pediu transferência pra empresa que ela trabalhava, porque Sei. tinha uma filial lá, Sim. ela trabalhava com comércio exterior. Sim. E eu cheguei no meu ex-patrão, falei assim, Ayrton, eu vi uma oportunidade lá em Itajaí, muito boa. Vamos abrir um escritório lá da sua empresa e eu toco o escritório pra você. Lá é um mercado muito bom, assim, dei detalhes do mercado pra ele, que eu já fiz essa pesquisa antes, e ele falou assim, ó, Léo, pra mim não me interessa. Falei, então você vê minha rescisão, porque eu tô indo pra lá. E eu fui pra lá e abri a Patchwork lá. Ah, então a Patchwork começou lá no Começou sul. lá em Santa Catarina. Eu sou nascido e criado em Guarulhos, mas a Patchwork, ela é catarinense. Ela nasceu lá em Itajaí. Sangue do sul. Sangue do Sul. E aí a Patchwork começou lá de uma forma... eu não visualizava, eu sabia que a Patchwork ia crescer, mas eu não visualizava o tamanho que ela ia ficar. Você não tinha ainda... Não tinha dimensão. uma dimensão. Não tinha dimensão. Mas você estava saindo do... isso é bom, né? As pessoas que estão assistindo agora, as pessoas que são CLT, ficam apegadas ali, com medo de sair para empreender, né? Fazer um negócio, né?
e fala, poxa, será que vai dar certo? Mas eu reparei uma coisa nesses anos de empreendedorismo. Que a maior parte das pessoas que acerta na veia no empreendedorismo, normalmente elas estão numa situação de desespero, elas estão desempregadas, como era o meu caso. Eu pedi demissão e fui pra lá. Sim. Então, tinha que dar certo. A Patchwork nunca eu Não fiz tinha outro assim, caminho. eu vou tentar, desde o primeiro dia, a Patchwork vai dar certo. Eu tinha essa determinação. Ótimo. Então eu vejo muito cara bom, às vezes o cara tem um salário até confortável, ganha seus 7, 8, 10 mil, e ele fica com medo de sair para empreender porque ele vai trocar a segurança dos 10 mil por um número que ele não sabe. Sim. E tem muita gente que não empreende por conta do medo. Concordo plenamente. Entendeu? Concordo plenamente. E ali eu vivia Patchwork 24 horas por dia. A minha esposa, ela bancava a casa enquanto eu investia ali na Patchwork. Aham. Chegou um determinado momento que a gente falou assim, olha, a gente tá terceirizando, começou a dar certo. Ó, foram 3 meses para sair a primeira cotação. 3 meses, 3 meses. Pra sair o primeiro serviço. Primeira lá. cotação, não, cotação. Cotação, O primeiro lead gente, caiu. olha aí, você empreendedor querendo, 3 achando meses. que vai montar sua empresa e vai começar vendendo ali na primeira semana, no primeiro mês vai estourar. Ele tava lá há 3 3 meses e 3 meses chegou a primeira cotação. Quando chegou a cotação, a gente saiu pra jantar. Nem fechamos esse lead, mas saiu eu e minha esposa pra jantar pra comemorar. E o lead não fechou. Mas pra você ver, no começo foi muito difícil. E passou uns 2, 3 meses, quando começou a aparecer um processinho, outro, já tava com 3, 4 no mês. A gente falou, Paula, eu e minha esposa conversamos, sentando pra conversar, olha, nós estamos terceirizando a operação lá em Guarulhos, Uhum. e a operação lá a gente gasta metade do nosso lucro. Vamos voltar pra Guarulhos e fazer a coisa acontecer? A gente voltou pra Guarulhos. Assim, decidiu Então em isso é patchwork. em pra 15 dias a gente já tava com a Patchwork Sei. aqui. E aí a minha esposa um dia chegou e falou assim, Léo, eu vou pedir a demissão na minha empresa que eu vou vir te ajudar aqui na Patchwork. Eu falei, não, Paula, não faz isso, pelo amor de Deus. Porque espera a Patchwork pagar as contas de casa, aí você vem. No outro dia ela chegou em casa, ó, pediu demissão. Agora eu sou Patchwork. E graças a Deus, daquele dia pra cá, todos os meses a gente pagou as nossas contas. Todos os meses. E não para de crescer. Não para de crescer, graças a Deus. E quais foram os maiores desafios, assim? Eu falo desafio porque você montou uma empresa do zero em plena crise econômica. Sim. Né? Se você pegar ali o início, a gente vivia uma crise econômica. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi porque justamente estávamos num período de incerteza, uma crise econômica, às vésperas de um impeachment. Fazia muitos Sim. anos que o Brasil não via um impeachment. Sim, E isso gera muita insegurança no mercado. demais. Então, por exemplo, pessoas que estão em processo seletivo para trabalhar em outro país, às vezes não vai porque a moeda desvaloriza e entra outras questões que fica muito difícil. Então, a Patchwork, ela nasceu na contramão do mercado. Na contramão vamos lá, contra a correnteza. Não tinha lógica. Quando ninguém queria investir em Não. nada, acertar em nada, a Patchwork estava lá. Exato, e a gente acreditou muito no projeto. Então o desafio justamente foi esse. Como que você empreende num país que está enfrentando uma crise econômica severa e está numa crise política e econômica, onde o mercado se retrai? Se você pegar os dados da economia de 2015, final de 2015, você vai ver que estava péssimo. Nossa, Então eu lembro esse, bem, eu esse tava- foi o maior desafio. tava Talvez, empreendendo nessa época. talvez foi por isso que a gente demorou um pouco a engatilhar. Então a gente teve muita... O início foi mais difícil. Foi muito difícil. A gente teve muita determinação. Mas eu acho que a maioria do empreendedor Muito hoje, difícil. a maioria dos empreendedores, eles enfrentam mais dificuldade ali no início, né? Eu acho que lidar com as crises, claro, ninguém quer passar por crises ali, né? Mas o início é desafiador demais, porque a pessoa tem que rebolar, tem que buscar cliente, tem que buscar contatos, tratar leads, acertar o veio, de onde exatamente ele vai captar aquilo, né? É pagar as despesas mensais, é funcionários muitas vezes. Mas né? vem cá, eu não tinha formação de administrador. Eu não tinha formação de nada. Eu concluí... Aliás, eu não concluí faculdade. Eu sou... eu parei de estudar no terceiro ano de Direito. Sim. Abandonei a faculdade, tive algumas decepções, que Sim. eu imagino que vocês saibam quais, né? Sim. E fui empreender. Então, eu não tinha experiência de empreendedorismo, não tinha experiência de gestão, não tinha experiência de gestão de pessoas. E isso foi um desafio, porque teve uma hora que eu tava fazendo quase tudo sozinho. Foi quando a Paula pediu demissão e veio me ajudar. Porque de manhã eu ficava montando os processos
ia numa lan house imprimir os formulários, porque eu não tinha... Da época da lan house, viu, gente? Eu não tinha impressora na minha casa, então eu levava um pendrive, imprimia... Sim, fiz muito isso. Ia pro aeroporto, fazia o serviço, chegava à noite, ia responder os e-mails, responder as cotações. Então eu ia fazendo tudo. Teve um momento que eu falei, pô, peraí, eu preciso contratar alguém, mas eu ainda não tenho dinheiro. E aí comecei, eu com a Paula, teve um momento que sobrou um pouquinho, ao invés da gente pegar esse dinheiro pra gente e gastar, falei, não, vou contratar um funcionário porque vai me aliviar e eu vou poder fazer outras coisas. Então a Patchwork foi crescendo num passo a passo lento, porque a gente criava métodos, por exemplo, de trabalho que não eram escaláveis, porque a gente não tinha experiência. Então chegava um determinado teto que, opa, peraí, isso aqui não funciona mais, agora a gente tem que fazer Vamos mudar. Vamos mudar. Muda tudo. E aí a gente contratou o primeiro funcionário, depois o segundo funcionário, depois o terceiro. E eu era um cara centralizador. E isso é um problema. Isso é péssimo, né? Em qualquer meio do empreendedorismo, quando você, meu patrão e minha patroa, que centraliza as coisas, cara, que é muito centralizador, é muito difícil. Exato. Eu me vi em duas opções. Eu ficar confortável onde eu estava, tendo o controle de tudo, ou eu perder parte do controle para poder crescer mais. Então eu descobri que para você crescer, você precisa perder parte do controle. Você não vai controlar tudo. Não consegue. E você precisa descentralizar e delegar. Não é delargar, é delegar e acompanhar. Muitas pessoas ou vivem um extremo ou vivem o outro, né? Ou ele centraliza tudo ou ele delarga tudo. Não é delargar, né? Assim como o Léo tá falando aí. Eu sou chato com isso. Cara, você tem que ter uma decisão equilibrada, né? Você liberar os processos que você consegue delegar, que você consegue acompanhar um pouco de longe e centralizar os que falar assim, ó, isso aqui é só eu mesmo. Então, pera, esse sou eu. Exato. E eu centralizei por muitos anos. E eu comecei a crescer mais quando eu fui descentralizando. Isso aí foi uma das chaves que a gente virou lá na Patchwork. E eu tenho uma outra filosofia, que é sempre tenha pessoas em pontos-chaves melhor do que você. Porque às vezes o empreendedor ele tem um ego muito grande de ele não quer um cara que manja mais do que ele. Acontece muito no mercado. Não, mas peraí. Se eu tô contratando um cara de TI, eu quero um cara de TI mais competente do que eu, que saiba mais do que eu. Imagine se o Léo fosse pensar assim, eu não vou contratar esse cara porque ele é formado em faculdade e eu não me formei. Imagina. Como é que ia ser isso, né, gente? Imagina, eu quero um time... Mas acontece muito hoje. Muito. Então eu tenho, por exemplo, na minha supervisão comercial, eu tenho uma líder lá que é excelente, ela tem uma bagagem maravilhosa. Eu não dou conta mais de supervisionar a nossa equipe comercial. Eu adoro dar treinamento de vendas, eu adoro dar treinamento para atendimento, eu adoro vender. Tem vezes que eu gosto de pegar o computador e falar, me põe na roleta aí que eu vou atender. E eu gosto de ter o tato com o cliente. Cara, eu gosto de fazer tudo um pouco na empresa, mas eu preciso ter pessoas em pontos chaves que executem um trabalho melhor do que o meu. Concordo plenamente, Léo. Mas aí a gente tá falando de uma empresa que tem um pouco mais de 11 anos, porque se você criou ela em 2015, estamos aqui em 2026, aliás, tá frio pra caramba, viu, gente? Estamos aqui no mês de junho, né, indo pra julho aqui. Ô, Léo, você tem ideia de números, assim, de quantos animais já foram transportados nesse período aí? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. 10 mil e uns quebrados. A gente deve estar caminhando aí para uns 11, mas uns 10 mil e uns quebrados. Mais de 10 mil animais transformados pela Patchwork Travel. A maioria por carga viva. Maioria despachado no compartimento inferior. O tão temido porão. Não, vamos falar dele. Eu adoro desmistificar. Nós vamos desmistificar. Tem vários... Nossa, tem uns assuntos aí... Cachorro de suporte emocional, 50 quilos em cima. Eu vou te falar uma coisa. Deixa ele falar depois sobre isso aí. Fica ligado porque é o seguinte. Porão é o leite com manga do transporte de animais. Quem nunca ouviu aquela história de leite com manga mata? Todo mundo sabia isso na ponta da língua, é verdade. Mas ninguém podia provar. Então as pessoas falam, o porão, o cachorro vai morrer, mas ninguém prova como que o porão mata um cachorro. Assim, eu vou fazer uma pergunta uma pergunta clichê aqui, Léo. É clichê, né? Óbvio que eu já sei a sua resposta, mas o que é mais seguro hoje pro pet lá? Seja cachorro, seja o pet não convencional, de aves, assim, o que é mais seguro? O transporte aéreo ou o transporte terrestre? O transporte aéreo, sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas eu não tenho dúvidas. Eu também não, porque eu acredito muito no transporte aéreo, né? O transporte aéreo é um dos mais seguros do mundo. Exato. O seu cachorro tá muito mais seguro no porão de avião do que no seu colo no banco da frente do seu carro indo pro veterinário.
Eu acredito, porque se você pegar dados das rodovias aí, só o ano passado matou mais de 5 mil pessoas, só o trânsito aqui do estado de São Paulo, 5 mil pessoas. Aí você me fala, quantos aviões caíram, quantas pessoas morreram? Vamos lá. Quantos animais morreram sendo transportados como carga viva no Brasil nos últimos 3 anos? Quantos animais? Não, essa é uma pergunta. Léo, inverteu aqui meu patrão e minha patrão. Quantos animais morreram? Nos últimos 3 anos. Eu acompanhei alguns aí pelos noticiários, né? Alguns não, aí você já tá mentindo. Eu falo quando alguns nem não dá numa mão, 2 ou 3 se talvez. você põe 5 anos, talvez dê 3. Pô, tô falando em 5 anos. É que ultimamente teve muito na mídia isso, né? Tem o cão Joca aí, nós vamos falar dele também, não adianta não. E depois Tá o Joca? Depois do Joca foram quantos? Depois do Joca... Mas se morreu um, não é seguro. Não existe meio de transporte com 0 risco. Você sai da sua casa, vai pedalar, vai a pé na padaria, você está sob risco. Então, lamento muito pelo Joca, lamento de coração. Seria muito bom se não tivesse acontecido, mas foi um caso isolado e daqui a pouquinho a gente entra nos motivos que podem ter colaborado para o óbito do Joca. Voar é um risco, mas é um risco calculado, gente. Isso tudo tem um grau de risco. E voar é um risco calculado. Eu escuto isso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu posto na rede social. Sim. Olha, eu tenho um dado muito interessante, que o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, ele tem um report que chama Air... Eu esqueci o nome aqui, deixa eu ver. Air Consumer Travel Report, alguma coisa assim. Tá. Eu tenho aqui no meu celular, vamos lá. E ele analisa diversas estatísticas dentro do transporte aéreo, inclusive número de animais que morrem nos Estados Unidos. Air Travel Consumer Report. Gente, quando a gente fala de transporte aéreo mundial, o Brasil é signatário, né, de uma norma mundial. No caso, o Léo tem as licenças da IATA, né? Exato. É certificado pelo mundo aeronáutico para transportar o seu bicho, seu pet, seu animal. Eu posso trabalhar no mundo inteiro. No mundo inteiro. A gente está falando de transporte aéreo mundial. Exato. E o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, em 2023, notificou 167 mil animais transportados, pets, tá? Com 10 mortes. Isso equivale a 0,0048, uma coisa assim, se eu não estiver errado. Aí eu postei na rede social, a mulher falou assim, se tem 0,0048, então eu não quero correr esse risco. Fique em casa. Óbvio. Fique em casa, porque se você fala... Nem de carro. O meio de transporte tem 99,99% de segurança e a pessoa fala que isso é alto, então ela não deve voar. Você sabe quantas pessoas morrem a bordo de aviões, sem acidentes, tá? Morrem a bordo de aviões por ano? A bordo? De causas naturais? Ou, de qualquer causa que não seja um acidente. Tá, eu acredito que um número baixo, né? Deve ser baixo, óbvio. Quanto é baixo? Porque às vezes pra baixo pra você é uma coisa, pra mim é outra. Né? 100 pessoas? 1000. 1000 pessoas. É um número relativamente baixo, se você ver. Sim. Se eu não me engano, a gente alcançou a marca de 4 bilhões de passageiros transportados no mundo. Eu vi que o Brasil tá batendo recorde. 4 bilhões, mas morre 1000. Quantos animais morreram no mundo nesse mesmo período? Consulta aí. Não chegou a 1000. Quantos animais morreram atropelados aqui, ó. E tem mais, atropelados sobre a sua coleira, só você passeando aí no seu bairro aí. Não chegou a 1000 animais mortos no mundo inteiro. Ou seja, morre mais gente no voo. Mas o que acontece? Esse é um corte bom. Manda. Prepara aí, Então levanta a bola. Toda vez que morre um passageiro a bordo da aeronave, tadinho, morreu de mal súbito. Tadinho, deve ter tido um ataque cardíaco. Morreu um animal, culpa da companhia aérea. E nem sempre. É muito comum isso. E nem sempre. Entendeu? Então, veja bem. Caiu... Olha lá, vou colocar 2 coisas. No mês, tem uns 2, 3 meses, um cachorrinho fugiu lá no aeroporto de Congonhas e ficou correndo na pista lá. Fechou o aeroporto por 9 minutos. Eu recebi um link de uma pessoa, de um seguidor. Entrei lá, comecei a ver um monte de publicação. Isso é um absurdo. O transporte de carga viva tem que acabar. Tem que parar com esse negócio de transporte. Já chega. Aí vem delegado. Vem titia
Luísa Hel. Tia Mel. Vem a galera toda. Tia Tem Mel. que acabar com o transporte de carga. A cachorrinha estava sendo transportada na cabine. Pronto. E fugiu. É. Aí o que acontece? Tomou os noticiários por uma semana. Agora, recentemente, uma senhora caiu da escada, 72 anos, se não me engano, caiu da escada no aeroporto de Congonhas, morreu. Você ouviu falar? Eu ouvi falar. Mas Não ouvi falar. Não necessariamente. Não, mas não teve repercussão. Então, gente, a vida do animal é importante? Claro que é. Claro, Muito. claro. Mas a do ser humano também. E hoje É você... porque virou um apelo emocional, Virou um né? apelo O emocional. animal, o pet ali, hoje é um filho, né? Praticamente as pessoas têm um apelo emocional com o pet. E com às vezes razão. muito mais do que tem com uma pessoa, um ser humano. E eu um idoso. amo os animais. E eu até concordo que alguns dos animais são muito melhores que muitos seres humanos. Eu não discordo disso. Mas a vida humana, ela está acima da vida do animal. Eu Então, não tenho dúvida disso. morreu uma pessoa no transporte aéreo, não gera comoção. Morreu o cachorro, todo mundo fica comovido. Nossa, é notícia. Tem que comover. É morte, é uma vida do mesmo jeito. Sim, concordo. Mas aí o que acontece? Quando é o ser humano é causas naturais, quando é o cachorro, a culpa é da companhia aérea. E não é assim. Desses 10 animais que morreram no Departamento de Transporte dos Estados Unidos, lá do relatório, quase 50% por uso inadequado de sedativo. E quase 49% por doenças pré-existentes. Ou seja, falha de companhia aérea é muito, muito, muito raro. Eles são muito bem treinados e capacitados, né? Para quem não sabe, eu sou formado, sou pós-graduado em aviação civil. E assim, aviação, Léo, você sabe qual que é o meio de trabalho humano mais regulamentado do mundo? Eu acredito que seja na aviação civil. Não. A aviação é o segundo local. O primeiro emprego mais regulamentado do mundo é energia nuclear. Faz sentido. E o segundo emprego, a segunda mão de obra mais regulamentada, mais normatizada, mais fiscalizada no mundo é a aviação civil, gente. Ou seja, segue muitas normas, procedimentos, bases legais, leis, muitas coisas que eles estão sujeitos. É muito seguro. Quando eu trabalhei na Varig, eu fazia cursos de transporte de carga perigosa, transporte de carga perecível, transporte de carga radioativa, carregamento e retenção de aeronaves. Carregamento, você sabe muito bem a importância de um carregamento. Se o cara e balanceamento. Se o cara balancear errado uma aeronave, ele fica sem combustível no meio do oceano. Fica. Verdade. E às vezes é o mesmo peso de equipamento que você só precisa balancear a aeronave. Certo, não. Isso, tirar do centro de gravidade. Exatamente. Então a gente tem muito isso. Por exemplo, as pessoas desconhecem porque, assim, hoje em dia todo mundo é especialista em transporte de animais. Tá cheio. Todo mundo. Tá um monte de veterinário aí que aprendeu a emitir CVI, sou especialista em transporte de animais. Não sabe o que é o Live Animals Regulation. Não faz ideia do que é. Não imagina, né? Não sabe o que é uma NOTOC. Então hoje tem advogado que é especialista em transporte de animais porque aprendeu a emitir lá o CVI no Ministério da Agricultura. Não sabe o que é um lower deck, não sabe o que é book, não sabe o que é o ECS dentro de uma aeronave, Environmental Control System, não sabe o que é uma NOTOC, não sabe o que é uma ULD, não sabe o que é um loader. Só emite CVI e acha que é especialista. Então tome muito cuidado. A Patchwork ela não é dona da razão, existem boas empresas no mercado, mas vai contratar uma empresa, pergunta assim, você é certificado pela IATA? Já é um filtro que você vai derrubar 90% 90%, certeza. Ô, Léo, a gente tá falando muito aí, né? Sofrimento animal, sofrimento do ser humano lá, o cachorrinho que vai lá em cima lá com a dona e o outro que vai lá no compartimento de carga. Aí as pessoas falam que o que vai lá no compartimento de carga sofre. Ele realmente sofre? Depende. Às vezes sim e muito. Mas na cabine também. Porque o problema não está no avião, o problema está na falta de preparo dos animais. Então, por exemplo, eu pego um animal e vou com ele num parcão. Isso é muito comum. Chega lá no parcão, ele começa a se tremer quando vê outro cachorro, começa a se tremer todinho, se mija todinho, ou um cachorro vai pra cima dele. Então, um cão, para ele frequentar qualquer lugar, inclusive uma aeronave, ele tem que estar preparado para isso. Então você pega um cachorro que nunca viajou, nunca entrou numa bolsinha de transporte, põe ele dentro daquela bolsinha e enfia ele debaixo do banco da frente, na cabine, ele pode sofrer. Com certeza. Pode sofrer. Então,
E no porão a mesma coisa. Então se a pessoa pega a caixa de transporte, nunca o cachorro viu uma caixa, no dia da viagem enfia o cachorro lá dentro, fecha e deixa lá no aeroporto, pode ser traumatizante pro cachorro. Aí chega lá no destino, eu nunca mais vou transportar meu cachorro com carga viva, porque meu cachorro chegou estressado. Mas chegou estressado porque você não preparou ele para isso. Então, quando a gente vai preparar um animal para o embarque, o que causa estresse no animal? São estímulos que ele não conhece ou que ele não está adaptado para aquilo. E entrar na caixa de transporte é um desse, né? Porque ninguém fica... Raramente você bota seu cachorro dentro de uma caixa de transporte. E aí, quando você precisa botar, ele vai ficar lá bastante horas, né? Ali. Mas vamos lá. Você que é o tiozinho da década de 70, certo? Na década de 80 e 90, era muito comum todo cachorro ter uma casinha no quintal. Era comum. Era uma casa... Aquilo é ali polêmico, hein? é uma toca. Hoje... Deixar o cachorro lá é maus tratos. Mas vem cá, o cachorro entrava lá porque ele queria. E ele ficava lá quando ele tava, queria descansar, quando ele não queria interação, ia pra lá. À noite. Entendeu? Hoje tiraram isso do cão, mas aí num dia de chuva e tempestade, que tá aquelas trovoadas, fogos de artifício, o animal procura uma toca. Não tem, ele vai embaixo da cama, embaixo da mesa, embaixo do carro, ele tá procurando um abrigo. Na cama do dono lá. Tá procurando uma toca. Não, ele se esconde, ele quer se esconder. É verdade. Tem cachorro que cava buraco no sofá pra ter cria. Pra ter seus filhotes. É verdade. Porque o cão ele descende do lobo, e o lobo é um animal de toca. Os canídeos são animais de toca. Você precisa pegar a hereditariedade, né, dos animais. Entendeu? Aí, óbvio. Então, por exemplo, um cão policial, quando ele vai fazer uma incursão numa favela, ele tá exposto a estampido, estímulos, ó, cavalo, tiro de bomba de efeito moral, gritaria, e ele tá lá focado no trabalho dele. Ele passou por um treinamento. Passou por um treinamento. A polícia não pega um lá e faz um teste, ou não, isso aqui não serve, isso aqui me mordeu, não, isso aqui desmaiou, isso aqui não serve. Ele é condicionado para aquilo. Então, eu vou transportar o meu animal. Quais são os estímulos que ele vai enfrentar? Ele vai ser manuseado por pessoas que ele não conhece, vai ficar numa caixa de transporte, depois vai ser colocado no avião. Sim. Como que eu desensibilizo ele? Eu vou fazer um treinamento de adaptação de caixa de transporte e vou expor ele aos poucos a esses estímulos que ele vai enfrentar durante a viagem. Sim. Então, um cão bem preparado, ele viaja bem na cabine e viaja bem no porão. Um cão despreparado, até a cabine é estressante para ele. Ótimo. Bom, bem esclarecido aí ficou. Ô, Léo, quando a gente fala de cachorro, tem uns cachorros até um determinado peso você pode levar em cima, né? Não sei quantos quilos são, mas é de pequeno porte, né? Tem peso? Tem. Até... Há uma média, as companhias aéreas limitam uma média de 10 quilos. Até 10 quilos, né? Algumas um pouquinho mais, e aí um a pouquinho gente menos. vai entrar na fase agora, na categoria dos cães de suporte emocional. Para quem não sabe, cão de suporte emocional é o cão lá do cego, é aquele cão que acompanha algum deficiente mental, ou sei lá. Não necessariamente. Não necessariamente. Existem duas categorias. Existe Tá. o cão de suporte emocional Sim. e o cão de serviço. Tá, então vamos lá. Vamos falar o cão de suporte emocional e o de serviço. Tá. As pessoas estão fraudando muito documento para Nossa. levar esses cães lá em cima, lá? Nossa, o quê? Existe uma indústria que transforma cão comum em cão de serviço para levar o pet na cabine e burlar as regras. Existem escritórios de advocacia espalhados aí pelas baixadas litorâneas, se é que você me entende, Sim. no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uma advogada foi pega numa matéria da Record, num esquema com psiquiatra e adestrador fraudando documentação para transformar cão em cão de serviço para um cão que nem sequer existia. Então hoje, muito cuidado, tem empresa de transporte aéreo, né, que se diz especialista em transporte, muitas, tá? Falsificando cão de serviço. Mas eles vendem para você como algo comum. Ah, não, fala que você tem uma ansiedade, vai lá no seu psiquiatra porque eu tenho síndrome daquilo. E eles fazem com que você enxergue isso uma coisa simples. Mas você fraudar um laudo psiquiátrico e um laudo de adestramento é crime. Totalmente. E prejudica as pessoas que plenamente. realmente precisam. Parabéns. Ô, Léo, eu quero só que você dê uma pincelada, fale bem superficialmente, né? A gente falou no início, mas agora eu quero que você discorra sobre isso. O que aconteceu naquele caso do Golden Retriever lá que morreu após ser enviado pro destino errado? O Joca. O Joca. Pô, o Joca é um falou caso... dele. Falou dele. O Joca é um caso que a gente lamenta muito, né? Porque é uma vida, apesar de ser um caso isolado, é uma vida. Ótimo. Mas o caso do Joca é um caso até curioso, porque o Joca morreu num dia. No outro dia, os carniceiros já se aproveitaram do dono do Joca, porque é um baita de um capital político.
cataram o cara, levaram o cara até pra fazer uma ação dos bois de Cunha lá. O cara tava na caminhonete lá, porque o cara tinha capital político. Aham. E a ANAC convocou uma consulta pública, um monte de projeto de lei pra resolver o problema, porque o Joca morreu. Não tinha nem laudo, não tinha nenhum norte do que tinha acontecido com o Joca, já tinha um monte de projeto de lei. Já tava cheio. Já tava cheio. E ninguém nem sabia por que o Joca morreu. Vamos lá. Mandar cachorro pro lugar errado é suficiente pro cachorro morrer? Não. Nunca ninguém pensou nisso, porque as pessoas falam assim, o Joca morreu porque a Gol levou ele pro lado do lugar errado. É um erro inaceitável, tá? Diga-se de passagem. Concordo. Se fizesse isso com o meu pet, eu ia entrar com um processo judicial Somos inaceitável. dois. Certo. Mas não é suficiente. Se fosse assim, o avião desviou, morria a gente, morria bicho. Morreria todo mundo, né? Desviou por mau tempo, Já era. já era. E eu já desviei voo muito, né? Eu já desviei, já participo. A minha esposa fala que eu sou o cara dos perrengues, né? Alternar. É. E o que acontece? O Joca, quando saiu o laudo de necrópsia dele, apontou duas comorbidades. O Joca ele tinha doença mixomatosa valvar e hipertrofia ventricular esquerda. Isso, ou Ou seja, seja, traduz pra quem tá ouvindo aí. o Joca era cardiopata. Pronto. E aí, houve uma sucessão de falhas, incluindo a da Gol, que potencializou isso, mas tem uma responsabilidade muito grande do proprietário do Joca, que não foi observado. Então, é muito difícil a gente dar um veredito, mas a gente vai conjecturando. Então, você pega um cachorro que era cardiopata, a legista da USP, saiu isso no G1, colocou que um simples estresse poderia levar ele a óbito. Por quê? Porque o estresse vai aumentar o esforço cardíaco, vai elevar a sua temperatura corporal Vai dilatar suas... e pode dar um choque cardiogênico, Sim. que acontece, o que foi o que aconteceu. A causa da morte do Joca foi choque cardiogênico. Ah, mas o laudo deu hipertermia. É claro, o estresse sobe a temperatura corporal e o esforço cardíaco aumenta, o animal ele começa a ter dificuldade de bombear sangue para os seus órgãos e ele tem dificuldade de dissipar calor. Então a hipertermia nem sempre é causada por exposição ao calor. Inclusive tem uma matéria, pode falar o nome de emissora aqui? Não? Pode falar. Tem uma matéria do Fantástico que mostra que o Joca ficou 40 minutos lá no aeroporto. A temperatura de Fortaleza, que foi o aeroporto errado, não estava alta ao ponto de matar o animal. Devia estar ali, se eu não me engano, se não falhar a memória, né? Devia estar uns 28, alguma coisa assim. E o Joca ele ficou abrigado das condições climáticas. Então tem um vídeo lá que mostra o dono recebeu o vídeo dele bebendo água, etc e tal. Então... o erro contribuiu na questão de estresse, mas o Joca nunca tinha visto uma caixa de transporte na vida. Ele alugou com a Gol. Então tá aí mais uma falha da Gol, porque quando você põe caixa para alugar, você desestimula o cara ter uma para acostumar. Aí você pega uma bomba relógio, um cachorro cardíaco, coloca numa caixa de transporte que ele nunca viu, manda ele pro lugar errado. Um cachorro teve um choque cardiogênico por conta dessas questões. Não foi um erro só, foi uma sucessão de erros que envolveu desde o veterinário do animal, o dono do animal e a companhia aérea. Ótimo. Ô, Léo, eu quero fazer uma pergunta, mas isso vai de encontro também quando a gente fala de pet aqui, a gente tá falando de cachorro, gato, mas é importante ressaltar que o Léo trabalha com todo tipo de animal. Aliás, eu vou pedir pro Rafinha, Rafinha, coloca aí as imagens do Léo aí, por favor, aí, com a coruja lá, com outros bichos lá, bota aí. Tem o jacaré metralhador aí ou não? Esse jacaré é do Polônia que vai aparecer aí. Não. Já foi aí? Então, depois dessas imagens aí, Léo, que a gente mostrou aí o jacaré metralhador, a gente quer saber aqui se é recomendado sedar o animal antes do voo lá, né? Claro, a gente tá falando aqui de cachorro, gato, mas também tem caso dos cavalos aí, então fala aí pra gente. Aí, ó. Esse aí é do André Polônia, esse jacaré. O jacaré metralhador aí. Esse é o Lacoste aí. É, Lacostinho. O sedativo, ele é a principal causa de morte no transporte aéreo. Ó lá, gente, presta atenção nisso, porque isso é importante, né? As pessoas acham que é comum sedar um animal pra mandar ele lá pro voo. E aí o que acontece? As pessoas dão um sedativo querendo o bem do animal, mas o sedativo vai baixar
a pressão sanguínea do animal. Não tira o estresse, porque o que acontece? Muitas das vezes o sedativo ele dá o efeito assim, ó. O corpo vai ficar... Mas a mente não. É como a mente está presa num corpo letárgico, muitas das vezes. E aí o animal, se ele tiver, por exemplo, um aumento de temperatura corporal, a letargia vai atrapalhar ele combater o sintoma do estresse. Ele não consegue dissipar calor, Sim, por exemplo. sim. Então o estresse ele é hoje o número 1 de causas de morte no transporte aéreo. Tá. Existe alguma raça que não deveria voar de avião? Não é raça, é condição. Existem animais que não podem viajar. O animal que ele não consegue no pet shop tomar um banho porque ele começa a vomitar, ele começa a se tremer, ele começa a se urinar, esse animal não tem a mínima condição de estar dentro de um avião. Não tem. Um cachorro que não consegue dar uma volta no shopping sem ficar latindo para meio mundo, ele não tem condições de viajar. Então não é uma raça, é o preparo e o cuidado. É o preparo. Um cão que tem uma dependência emocional, porque é muito diferente você ter ansiedade por separação de dependência emocional. Uma dependência emocional do cão, dependendo de como ele externa, de como ele tenta se regular, ele não pode viajar de avião. Por exemplo, há uns 15, 20 dias atrás, nós suspendemos o embarque de um cachorro, porque a gente chegou no aeroporto, ele estava numa caixa de madeira, um Bull Terrier, e ele ficava tentando levantar a caixa de transporte, ele esfolou aqui o nariz. Sangrou. E sangrou muito, porque é bem vascularizado. Sim, sim. Interrompi o transporte, levei no veterinário, fiz os exames, deu tudo ok, levei no adestrador. O cachorro tinha uma dependência emocional tão grande dos seus proprietários que ele ficava em estresse elevadíssimo em qualquer ambiente. Então a gente tava no veterinário, eu, o veterinário e meu filmmaker, e o cachorro pra lá, pra cá, latindo, pra lá, pra cá, latindo, pra lá, pra lá. Só nós três. E o cão, ele tem uma glândula no ânus muito parecido com um gambá. Quando ele tá no estresse extremo, ele solta, ele abre essa glândula e fica um odor forte. Sim. Eu tava no adestrador, o adestrador e o cachorro abriu essa glândula. De tanto estresse que ele tava. Então o cachorro não tinha a mínima condição de viajar. Aí suspenderam. Suspendemos o embarque, orientamos os proprietários e hoje o cachorro tá fazendo um treinamento pra poder viajar. Ô, Léo, eu quero levar meu cachorro, meu gato, quero viajar. Quero levar ele pra Europa, ou quero levar ele para os Estados Unidos, ou quero levar ele pra dentro do Brasil aqui mesmo. Eu procuro primeiro a companhia aérea ou primeiro a Patchwork Travel? Dentro do Brasil, você não precisa de empresa. Você pode fazer sozinho. Você liga na companhia aérea, eu quero levar meu animal, você faz tudo sozinho. Tá. No internacional, quando o animal vai vinculado na sua passagem, você também pode fazer tudo sozinho. Você faz a reserva com a companhia aérea, emite o CVI lá no Ministério da Agricultura de forma gratuita. Você pode fazer. Quando o animal precisa viajar desvinculado de um passageiro, porque, por exemplo, às vezes o cara mudou, o animal ficou para trás, vai viajar sozinho. Sim. Às vezes o animal é muito grande, não dá para ir na cabine. Quando precisa despachar o animal, é obrigatório ter um agente de cargas. E aí que diferencia desses veterinários, esses especialistas, eles só fazem CVI, mas eles não transportam como carga viva. Aí o que eles fazem? Mete o pau no carga viva. Fala assim, o carga viva é perigoso, não leva seu cachorro lá não que ele vai morrer. É porque eles não podem transportar lá, eles não têm licença para isso. Entendeu? Então, se eu tivesse uma empresa, se eu fosse um veterinário que emitisse só CVI, eu ia meter o pau no carga viva. Sabe o que eu ia falar? Não faz isso, porque o seu cachorro vai morrer. Mas meu cachorro é grande. Não tem problema, transforma ele num cão de serviço. Até porque a única opção é que dê certo. Tem uns lugares que emite aí documento, né, Léo? Entendeu? Então, assim, vai viajar para um outro país, é claro... Mesmo que você possa fazer sozinho o CVI, tem muitas pessoas que não têm tempo, ou que tem um pouco de dificuldade, porque é burocrático, é chato pra caramba. Uma vírgula errada, o Vigiagro pode atrasar sua viagem. Aí você compra uma tarifa light e perde o voo, você tá ferrado. Entendeu? Então, o ideal é ter a ajuda de um profissional para toda viagem internacional. Então, antes da companhia aérea, tá? O primeiro passo, por quê? Vamos supor... Então o primeiro passo é procurar a Patchwork. Porque, vamos supor, você vai pra Europa, são 4 meses de preparo pro animal. Ô, louco, aí, gente. Aí o cara compra lá na véspera, não dá tempo do cachorro viajar. Muitas das vezes, isso é muito comum. Tá. Tem uma pergunta aqui de um especialista, né? Essa pergunta, para quem não sabe, é do nosso amigo André Poloni, que é amigo meu, amigo seu também. Inclusive, um abraço, André. Abraço. Ele está perguntando aqui, por que é mais fácil trazer um animal de fora do Brasil
do que tirar ele do Brasil. Depende, não é tão mais fácil. Porque quando a gente fala de animal, a gente está abrangendo todos. Então hoje, por exemplo, você não importa réptil. Existe uma portaria do IBAMA de 98, a portaria 93 de 1998, é proibida a importação de répteis. E alguns carnívoros, por exemplo, hoje você importa o furão de carnívoro, mas você não importa, a não ser que você seja um zoológico. E processo de liberação aduaneira é muito mais chato fazer a importação do que a exportação. Então, na minha opinião, é mais fácil você mandar para um outro país. Mas isso é uma visão de transportador. Mas quem tem uma visão, por exemplo, de criador, é ruim por quê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, você só pode mandar um animal com mais de 6 meses. Para um criador, ele perdeu. Ninguém quer comprar um cachorro com 7 meses. Você quer comprar um cachorro com 3 meses. Sim. Então, isso inviabiliza, muitas das vezes, você transportar. Então, André, eu sei que ficou um pouquinho vago aqui a resposta, porque a pergunta ela pode ser interpretada assim de uma maneira muito ampla. Eu acho muito mais fácil, como transportador, exportar um animal do que importar. Tá respondido. Por questões aduaneiras, né? E se o tutor tiver um avião particular, aí a regra muda? Eu não gosto desse termo tutor. Inclusive foi abolido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque agora é responsável. Tá, se o responsável... Então deixa eu reformular. E se o responsável tiver um avião particular, a regra muda, Léo? A regra veterinária não. Não? Por quê? A regra veterinária existe para proteger a saúde local daquele país que você está indo. Então, um país que é livre de raiva, ele quer que seu cão demonstre que ele não tem raiva e está livre de raiva. Então vai pedir um exame de sorologia, alguma coisa assim, a vacina, a sorologia. Você vai mudar, ou você vai viajar com o seu avião próprio, ou alugado, uma aeronave executiva. Muda as questões de transporte, porque a IATA não regulamenta o transporte executivo, ela regulamenta o transporte de linha aérea. Então hoje a IATA, por exemplo, tem mais de 82% do tráfego mundial é regulamentado pela IATA. Mas aí eu alugo, vou ali no Campo de Mar, não vou no Catarina, alugo ali um Gulfstream, eu posso colocar o meu cachorro onde eu quiser. Se eu quiser viajar com ele solto, eu viajo com ele solto. Se eu quiser pôr um cinto de segurança, eu ponho. Se eu não quiser pôr, mas não a regra documental? A regra documental é a mesma. O que muda é a regra de transporte. Que aí eu não preciso obedecer o manual da IATA. Tá, ótimo. Então compra um avião, meu patrão. Que aí se ele não vai, o cachorro não vai na fim da discussão. Você que fica assim, ó, tem que liberar todos os cachorros na cabine, porque eu tenho um cachorro, eu quero levar ele, tem 50 quilos, eu quero levar ele na cabine. Aí o outro vai falar assim, mas eu tenho um coelhinho, eu quero levar o coelhinho também, porque é meu pé, eu amo, é meu filho. Aí o outro tem uma coruja, eu quero... Compra um avião, freta um avião, você leva o que você quiser. Meu patrão, tá resolvido. Ó, agora eu vou fazer até gestos, ó. Em uma emergência, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Saída de emergência pela direita, pela esquerda. Vamos falar de emergência? Vamos falar de emergência agora. Uma emergência de voo, né? O que acontece com os cachorros, com os animais, com os pets lá no compartimento lá? Ó, tem um corte do Lito que ele fica assim, ele tá lá no Tica, né? Ele fala assim, o Bola pergunta, o Bola Carioca, não lembro. Transporte de animal é seguro? Aí ele vem assim, ó. Seguro é, mas não tem o mesmo nível de segurança de um passageiro. Porque... se houver um princípio de incêndio, um alarme falso de que está acontecendo um princípio de incêndio, imediatamente o comandante vai cortar o oxigênio e disparar um extintor, mesmo sendo um alarme falso. Ele fala isso. Aí eu gostaria de aprofundar nessa questão, porque o Lito fala meias verdades. Por quê? Tem um vídeo antigo dele no YouTube que ele fala a mesma coisa, aí no final ele fala, mas sabe qual a chance disso acontecer? É muito raro, mas muito raro, principalmente com os novos equipamentos, onde alarme falso virou coisa do passado. Então hoje muitas pessoas me procuram e falam, mas se tiver um alarme de incêndio falso lá, porque o Lito falou, quanto você já ouviu falar de alarme falso no porão? Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar, e eu sou da aviação, né? Eu nunca ouvi falar. Aí ele fala, mas vamos voltar, o animal não tem o mesmo nível de segurança de um passageiro. Aí eu concordo. Porque a aviação, a prioridade são vidas humanas. Concordo plenamente. Entendeu? Há muito que se melhorar no transporte aéreo de animais, mas a prioridade... Você pode falar assim, ó, meu cachorro vale mais do que a vida de muitas pessoas.
você tem todo o direito de pensar Mas assim. o conceito mundial Mas a não é isso. companhia aérea vai priorizar as vidas humanas. Então, Tudo ali foi pensado de forma da segurança aeronáutica ali para salvar vidas. vidas humanas. Vidas humanas. Então, assim, o cão, ele tem colete salva-vidas? Você tem colete salva-vida para todo tamanho de cachorro? não, né? Pincher, você tem um colete salva-vida pro pincher? Não. tem. Você tem colete salva-vida para papagaio? Pra cobra? Parara. Eu tenho um dragão barbado, não tem colete salva-vida pra ele. Aliás, eu não posso nem levar ele no avião. E é uma baita de uma sacanagem, porque você ama seu cachorro, eu amo o meu lagarto. E por que eu não posso levar meu lagarto no avião? Entendeu? Sim. Então é um baita de um preconceito. Máscara de oxigênio existe pra todo tipo, tamanho de focinho? Não, gente. Caiu lá, você vai ter que se encaixar lá e dar um jeito. Pode ser que funcione, porque pode ser que tenha cachorro que fique mais tranquilo. Sim. Mas tem cachorro que na hora do pânico, porque caiu máscara, todo mundo vai começar a gritar. Pânico geral. Pânico. Tem cachorro que vai surtar no pânico. Então, realmente, não há o mesmo nível de segurança, porque a prioridade são vidas humanas. Tá. Vou falar de um mito aqui, eu não sei se é real aqui agora, mas assim, o que eu quero falar aqui agora, inclusive, eu recebi hoje isso aí, tá, gente? Eu recebi. O que você acha da proposta aí que tá falando que foi aprovado já no Senado, que permite levar cachorro até de 50 quilos lá em cima, junto com os donos lá? Gente, eu tô falando porque eu recebi isso hoje num grupo de WhatsApp, mas ele vai desmistificar isso aí. O Senado aprovou um projeto de lei que vai permitir cães de até 50 quilos na cabine. Mentira. Mito ou verdade? Mito. E não funciona. Gente, no mundo ideal, eu queria todos os animais na cabine porque ia ser muito legal. Mas nós não vivemos num mundo ideal. É o mundo real. E no mundo real não funciona. Os animais não são como nos filmes da Disney. Animais são animais. E você vai ter muito cão reativo. A 50 quilos você põe um Rottweiler, cara. Você põe um Rottweiler, você põe um Pitbull. Aí aquele cachorro que nunca mordeu ninguém, um dia foi lá e matou uma criança. Mas ele até aquele dia ele nunca tinha mordido ninguém. Então. E nos Estados Unidos... Submete a um estresse, né, desnecessário ali, né? Imagina, levando um cão de 50 quilos lá. As pessoas fraudam... Quem vai querer sentar do lado? Então... Eu não quero, Mas não. as pessoas na inocência em casa... Vão acreditar. Fala, eu sentaria do lado de um pitbull. Eu não. Não, eu também não. Eu não, porque eu não sei se o condutor exerce autoridade sobre o seu animal, eu não sei se aquele cão é reativo, eu não sei se aquele cão é adestrado, eu não sei se na hora que eu estiver dormindo, meu filho vai passar a mão E a lá. reação dele submetida ao estresse ali também, como é que vai ficar a reação dele também? Né? Entendeu? Então, não funciona. Você acabou de dar um exemplo, né, de um cachorrinho que você foi despachar e ele com o focinho, você cancelou. Ano passado, um cão de serviço mordeu a genital de uma criança de 10 anos num voo nos Estados Unidos. Cara, isso é um absurdo. Você tá com o seu filho dentro do avião. Ah, mas aposto que a criança foi lá. Não interessa. Não dá pra relativizar um cachorro morder uma criança na genital, uma criança de 10 anos na genital. Concordo plenamente. Qual foi o caso mais difícil que você já enfrentou transportando pets aí? Quando eu falo pet, gente, é todo tipo, tá? Os pets são muito de boa. Eu tô gostando demais desse podcast aqui, gente. Mas às vezes os donos não. Então a parte mais difícil, às vezes, são os donos, não são os pets. Os pets são tudo tranquilo. São tudo bom. Mas às vezes nós temos problemas com pessoas. Isso é muito comum em toda prestação de serviço, né? Mas falando de pet, assim, qual foi o caso mais difícil que você enfrentou aí? Transportando animal. Deixa eu tentar lembrar de algum aqui. Porque assim, o pet nosso, ele é muito... O nosso transporte ele é muito bem planejado. Então é difícil você ter algum que fuja da curva. Não tem muito imprevisto. Então, por exemplo, eu tive esse caso dessa cachorrinha que machucou o nariz, que é a Leona, é uma Bull Terrier, que está sendo complexo, porque ela tem um grau de dependência emocional tão grande do seu dono, que tá difícil de fazer a adaptação dela em caixa. E a gente não vai embarcar um animal que não esteja preparado. Então, se eu embarcasse animais despreparados, eu teria muita mais história pra contar pra você aqui. Mas eu já vi no mercado acontecer muita coisa. Tipo, de abrir o porão e o cachorro tá solto porque fugiu da caixa. Mas assim, então já que você não responde essa, qual foi a viagem mais inusitada que um pet já fez com a Petwork? A viagem mais inusitada, assim, pô, levou o cão pra esse lugar aí, caraca. Foi pra Maldivas lá? Tem gente que vai pra Maldiva, tem gente que vai pra Disney, tem gente que vai pra conhecer
lá no Palácio na Inglaterra, leva Sério, cachorro. cara? Já levaram para Maldivas? Já. Ô, louco, gente, nem eu. Cara, fui. eu tive uma cliente que ela assim, ó. Eu não vou falar o nome dela porque ela é uma pessoa muito famosa. Ela falou assim, eu quero ir pra Dubai, quero levar meu cachorro na cabine. Ela não pode, Dubai não aceita com na cabine. Ela, e se eu for pro aeroporto ali do lado, pra Abu Dhabi? Eu falei, pode. Ela alugou um jato, $450 mil Ah, pra levar o cachorro coisa dela. pouca, meu patrão e minha patroa. Pra levar o cachorro dela na cabine. Que coisa pouca. E ela não me aceitou no voo. Brincadeira, eu não me ofereci. Mas eu iria. Ô, Léo, eu vi que também o Léo vira empreendedor, saiu de lá da Varig lá, né, e se tornou empreendedor. Eu vi que você abriu um consultório veterinário, uma agência de viagens que chama Pet Friendly, é isso? É Turismo Patchwork Travel. Turismo, é isso? É Turismo É. Patchwork Travel. Turismo, tá, É. é que é uma A- Pet Friendly. Né, mas apaga a Pet Friendly aí, porque Pet Friendly é um termo, mas tem uma empresa Também concorrente tem- que chama esse nome aí. Então Ah, você tá, não, tira- então peraí, gente. Não é essa aí, tá? Não é essa. Então fala um pouquinho, qual que é o próximo sonho da Patchwork Travel? Ó, nós estamos criando um ecossistema. Nós iniciamos com o transporte aéreo, hoje nós temos o transporte rodoviário. Tá. E por questões de oferecer facilidade para os nossos clientes, nós contratamos um veterinário, para ter um veterinário full-time, acompanhar os nossos embarques. Se tiver uma situação emergencial, eu tenho um veterinário. Então esse veterinário, ele passava a maior parte do tempo ocioso. Por quê? Porque é muito simples o trabalho dele, né? Vai lá, vê um pet ou outro, tal. Vamos aproveitar o nosso Dr. Davi e nós abrimos um consultório veterinário que é a Patchwork Care. Aliás, nós estamos na reta final, porque tá tudo pronto, mas ainda não teve a inauguração. Tá. Então, Patchwork Eu vou Care. estar lá, hein? Quero um champanhe, hein? Olha só. E nós vamos atender, o foco é a medicina preventiva. Por quê? Muita gente procura o veterinário quando o pet já tá ruim. Então a gente vai focar na medicina preventiva para aumentar a expectativa de vida do animal. Ou seja, faz uns exames ali para viajar tranquilamente. Não. Você pega o seu pet, vai lá, a gente vai fazer uma bateria de exames no seu cachorro, vai acompanhar a saúde dele, vai te ligar daqui 6 meses para você refazer um exame. Se precisar de por exemplo, um complemento vitamínico, alguma coisa que vai ajudar na saúde do dia a dia do pet. Não é pro pet viajar. O Patchwork Care é para cuidar do dia a dia do pet. Tá. Ô, Léo, se você pudesse deixar um recado, né, um conselho para quem ama o pet, para quem ama seu pet e pretende viajar com ele internacionalmente aí. Qual seria esse conselho aí? Você que ama seu animal, animal não é mala. A mala você prepara 2 dias, 1 dia ou no dia do embarque e tá tudo bem. O animal ele precisa de preparo. O problema não está no avião, está na falta de preparo. Se você ama o seu pet, comece a preparar ele antes do embarque. Ô, louco. É isso. É isso. É Simples isso. assim. É simples assim. Ó, as pessoas deixam em cima da hora, né? E não Como prepara tudo, o né? animal. Não Então, prepara. Tem gente que prepara a mala ali meia hora antes de viajar. é porque as pessoas falam assim, ó, o animal não é mala porque não tem que ir no porão. Não é no porão. Não existe nada no porão que seja nocivo para o animal. O oxigênio é o mesmo, então não tem um gás tóxico que vai matar seu animal. Não tem um sniper lá, Esperando pra mirar nele. vou matar ele. Não tem. O problema do cachorro é o estresse de não ter sido preparado para uma viagem. Então, um cachorro que não consegue se comportar num boteco, ele não vai- serve para ir no avião. E eu vou te falar, a Patchwork Travel tá preparada para preparar o seu pet lá pra viagem. Exato, porque assim, a gente não trabalha pensando só no transporte, porque o embarque, ele começa muito antes. Então a gente prepara o proprietário para preparar o animal, para preparar o embarque. É Fantástico. é complexo, é Gente, maravilhoso. Gente, o assunto é tão bom que, 1 hora é insuficiente. Acabou, Léo, você acredita? Ô, louco. Acabou o tempo aqui. Vou ter que voltar outro dia. Não, acho que dava 2 horas tranquilamente de assunto, que ainda tenho pergunta até umas horas aqui, mas foi muito rápido, né? Passou muito rápido, né? 1 hora, rápido. já estouramos, já passou além de 1 hora. Meu patrão e minha patroa, não deixe de curtir, compartilhar, ativa o sininho aí, deixa a sua pergunta que depois eu mando lá pro tio Léo. O tio Léo tira as dúvidas aí do seu pet. Gente, pô, muito obrigado, mas antes disso, eu quero que você olhando pra essa câmera aqui, ó, deixa aí o seu recado aí, manda aí. Não, ó, como não deu tempo de Como falar, não é deu um tempo? universo muito grande. Tá Quer bom. saber mais sobre o transporte aéreo de animais? Siga lá, Patchwork Travel no Instagram e o tio Léo da Patchwork. E agora nós temos também um canal no YouTube.
Já era um projeto que a gente tinha iniciado, paramos e estamos voltando. Então agora você vai ter um conteúdo exclusivo no nosso Patchwork TV, lá no YouTube, e no Instagram, onde a gente mostra bastidor, dia a dia, rotina, como preparar o seu animal, dicas e um monte de coisas que com certeza vai fazer a diferença no seu planejamento. Ô, Léo, obrigado demais por ter vindo, obrigado demais por ter aceitado o meu desafio aqui, espero que você volte mais vezes aqui, e a próxima eu vou lá visitar a Patchwork Travel, lá que me falaram que tem uns bancos de avião lá na entrada. Tem lá. banco de avião, tem troller, aqueles carrinhos de avião. Tem troller lá, vão assustar lá os pets, o teste ali no cachorro. Tem lagarto, tem recinto lá pra... Que maravilha, hein, gente? Muito bom. Entra aí, adicione ele nas redes sociais, @patchworktravel, tá bom? Tira as dúvidas, manda lá que ele não vai cobrar nada. Gente, muito obrigado. Que desejo que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de luz. Obrigado pela audiência, por você estar compartilhando o meu vídeo aí. Obrigado, Léo, obrigado mais uma vez. Muito Muita obrigado. paz. Tchau, meu patrão. Valeu, patrão, valeu!